A vida é realmente uma aventura. Nós todos mergulhamos nela sem saber o que vai acontecer, se teremos condições de ser felizes ou não. Mas a vida também é eterna. Uma das grandes belezas da vida é a aventura da mediunidade. Eu sou uma dessas pessoas que nasceu com a capacidade de ir além do convencional, além do visível, de passar outras dimensões. Nesse tape, eu gostaria que você viesse comigo, partir um pouquinho deste mundo, onde a escultura, a pintura, a colagem fazem parte, onde os mestres da pintura, no momento de amor pela humanidade, resolveram voltar para mostrar que existe vida além da vida. Luiz Antônio Gasparetto foi um dos maiores expoentes da espiritualidade moderna no Brasil. Um homem que, desde muito jovem, transitou entre o visível e o invisível, entre o mundo dos vivos e o eco atemporal das consciências que, uma vez libertas do corpo físico, continuam sua jornada em outras dimensões. Filho da famosa médium Zíbia Gasparetto, Luiz cresceu mergulhado num ambiente de intensa sensibilidade psíquica, mas foi além das tradições familiares. Ele ousou romper as barreiras do convencional, enfrentou o dogmatismo religioso e construiu uma carreira marcada pela autenticidade e pela quebra de tabus. De eu estar em transe, muito especial. Primeiro, um sentimento de expansão muito grande da mente. Depois, sentimentos de ternura e amor e ondas de prazer elétrico, mais ou menos como a sensação de orgasmo, muito forte no corpo. Isso vai crescendo, e soma-se em seguida um sentimento de poder. Aí eu já começo a sentir calor, que é a presença das personalidades, ou da primeira personalidade, do primeiro espírito que vai se manifestar. E eu começo a sentir o que ele está sentindo. Se ele se alegra, começo a sentir a alegria dele. Ele está preocupado, eu sinto a preocupação dele. Todas essas sensações eu não me sinto envolvido. Eu me sinto um pouco distante, mas sempre presente. Sua oratória era marcada por uma força incomum, uma mistura rara de racionalidade afiada, sensibilidade intuitiva e uma pitada de rebeldia libertadora. Ele falava como quem conhece os dois lados da existência, o de cá e o de lá. Durante muitos anos, Gasparetto ficou conhecido pela prática da pintura mediúnica, em que dizia canalizar grandes mestres das artes plásticas para produzir, diante das câmeras, quadros de impressionante beleza e complexidade. No entanto, esse dom extraordinário era apenas a superfície de uma alma muito mais profunda. Ele era, acima de tudo, um desbravador do inconsciente humano, um alpinista do espírito em busca das alturas da autoconsciência. Seus livros e ensinamentos falavam da necessidade de assumir responsabilidade sobre a própria vida, de romper com as culpas herdadas da religião tradicional e de cultivar o amor próprio como um ato sagrado. Seu discurso desconstruía a moralidade cristã de sacrifício e servidão, propondo uma espiritualidade viva, corajosa, em que o indivíduo não se esconde atrás de dogmas, mas se revela a si mesmo. Essa trajetória de lucidez espiritual e provocação consciente acabou cruzando o caminho de outro personagem fascinante do universo espiritualista brasileiro, Wagner Borges. Então, minha gente, eu trouxe para vocês hoje uma pessoa que entende para burro disso. Para burro não, para inteligente, né? Para inteligente. É que o Wagner Borges, né? E ele trabalha com mediunidade, clarividência e projeção astral. Ele é presidente do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, ou os nomes compridos que vocês gostam de ter, não? E dá cursos ali no Espaço Reviver, né, que é na Rua Carlos Petino 337, na Vila Mariana, né? Wagner é um estudioso incansável das experiências fora do corpo, das chamadas projeções da consciência, fenômenos nos quais o indivíduo, em estados alterados de percepção, sai do corpo físico e interage com dimensões extrafísicas. Ele fundou o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, IPPB, e se tornou referência em espiritualidade laica, livre de religiões, com um enfoque mais técnico e investigativo. Borges é um autodidata com uma linguagem simples, direta, que fala tanto com o leigo quanto com o buscador mais experiente. Seus relatos sobre encontros com consciências extrafísicas são narrados com naturalidade, como quem descreve uma conversa entre amigos em um café. Wagner, falar em sair do corpo, falar em projeção, isso é uma coisa rara ou isso é uma coisa comum? Não, isso é muito mais comum do que se pensa, porque projeção é um potencial psíquico que cada criatura tem, inclusive até mesmo os animais, e é um potencial que pode ser desenvolvido à vontade.
esse assunto está envolvido em muito tabu. Alguns consideram a projeção uma mediunidade, não é. É potencial psíquico, anímico a ser desenvolvido, independe de mediunidade, embora a mediunidade possa estar funcionando de maneira conjunta. No passado esse assunto era muito difundido nas culturas egípcias, gregas, chinesas, japonesas, e hoje em dia a gente está procurando enfocar esse assunto de uma maneira mais técnica, mas sem o jargão científico também. Nem o lado científico, nem o lado esotérico, o lado meio a meio disso tudo, colocando isso como um potencial tão comum como você ir tomar um copo d'água e dormir com alguém. É coisa a ser desenvolvida, é mais comum do que se pensa. Pessoas têm sensações à noite que não sabem o que são, como por exemplo, acordar paralisado à noite, querendo abrir os olhos, querendo falar e não consegue, querendo se mexer. A sensação de no início do sono você parece que está afundando pelo colchão. Está caindo, né? Está caindo, tem um solavanco. A sensação de que você está inflando, fica com medo. Uma série de descargas elétricas que varrem o corpo com zumbido nos ouvidos. Então, isso são sintomas que você for passar para um médico, ele vai te passar calmante e você vai ficar entorpecido. O encontro entre Wagner Borges e Luiz Gasparetto foi, portanto, uma convergência inevitável. Dois homens que transitavam entre mundos. Dois seres que, apesar das diferenças de estilo, partilhavam uma mesma ousadia: viver e ensinar a espiritualidade sem medo do julgamento alheio. A amizade entre eles foi marcada por respeito mútuo, admiração e trocas profundas sobre as múltiplas faces da consciência. E foi justamente após a partida física de Luiz Gasparetto, em 2018, que esse laço ganhou um novo capítulo, talvez o mais misterioso de todos. Wagner Borges relata que, certo dia, teve uma experiência extrafísica na qual encontrou-se com a consciência de Luiz Gasparetto em outra dimensão. O que Gasparetto teria dito a ele nesse encontro? O que uma alma tão provocadora, mesmo após a morte, teria vindo revelar a um dos seus mais respeitados pares espirituais? Segundo Borges, a mensagem não foi apenas um reencontro entre amigos. Foi uma comunicação significativa carregada de simbolismo e com um propósito claro: lembrar aos vivos que a consciência não morre e que aqueles que verdadeiramente viveram como seres integrais continuam atuando no mundo invisível. Ele apareceu para mim. O Luiz desencarnou por câncer, ele era fumante. Aí alguém fala, mas ele era médio, era fumante. Ele era pessoa, ele não era perfeito. O fumo é um problema sério, né? Mas, o que acontece, Gui? Uma pessoa que fuma, ela entope os canais energéticos jogando fumaça para dentro. Não é moral. É um hábito que suja a energia do corpo. Não tem nada a ver com o caráter. Quantos poetas, cantores, artistas fumavam e produziam peças legais? Não é caráter que nós estamos falando, que tem gente que fica condenando tudo, vira patrulheiro ideológico da conduta alheia. Não é isso. Estamos falando de um hábito. Uma pessoa desencarna, tinha um hábito pesado e, ao mesmo tempo, ela, a pessoa, era pesada, juntou duas coisas causando um problema. Quando a pessoa é ótima e tem um mau hábito, quando ela desencarna, o caráter dela é bom, só falta ela quebrar o hábito, para ela passar rapidamente. Então, muitas pessoas que arranjaram um problema por causa do hábito, acaba causando a desencarnação pelo desgaste que causa aquilo. Só que a pessoa tinha um conteúdo bom, e esse conteúdo ajuda ela a superar muito rápido aquilo. É isso. E aí a pessoa, rapidamente desprendendo daquilo, ela volta ao normal que ela era, não vai ficar ralando no umbral só porque fumava um cigarro, uma pessoa fantástica, e o não fumante que fazia um monte de besteira vai parar onde? Então a gente tem que entender isso. Ele rapidamente passou por esse trâmite e voltou a ser o que ele era, então ele apareceu para mim. E aí eu fui falar isso num podcast no sentido de... desculpa aqui. No sentido de achar que quem gostava dele ia gostar de saber notícias. Acontece que naquela ocasião, muitas pessoas diziam que estavam vendo o Gasparetto e não estavam. E aí a família ficou, e muita gente ficou e falou, esse cara também está inventando. E muita gente não sabia que a gente se conhecia. E aí ficava assim, eu acho que esse cara está usando o nome do Gasparetto para aparecer. Não sabia que a gente já se conhecia há muitos anos, né? Então, o que ele me trouxe foi o seguinte, ele brincou e falou assim, a humanidade inteira é bipolar, né? É muita confusão, Wagner. E ele me falou claramente que ele estava numa outra vibe, observando as coisas de um outro ângulo, como qualquer um de nós desencarna, você recicla coisas. E ele me falou que estava fazendo um curso de expansão da consciência, quer dizer, buscando algo estelar. E eu vi ele mais 2 vezes, ele sumiu. E aí
apareceu tempos depois e falou, agora voltei do meu curso. Quer dizer, ele foi para outro lugar, voltou, os olhos dele brilhando. É ele, mas a consciência dele está mais expandida. E aí, como várias das pessoas que trabalhavam com ele e conviveram com ele estão lá comigo, a Vera, a Gui, o Joca, que era companheiro dele, então muitas pessoas próximas dele estão lá comigo. Isso motiva ele também a aparecer para uma delas, a aparecer para mim. E entenda, você desencarna, Gui, passa uns 2 anos, você começa a aparecer, isso é normal, a gente já se conhecia aqui. Agora imagina, um médium aqui é amigo de outro médium, um desencarna, esse médium não pode perceber o amigo? Quer dizer, já havia um elo, né? E das últimas vezes que ele apareceu, é o jeitão dele, vestido de branco. E ele falou para mim, Wagner, eu já tinha coisa artística desde a velha Grécia, né? Falou para mim, e brincava assim, mexendo a roupa branca dele. Falou assim, eu já fui músico, eu trabalhei já com apresentação. E isso eu verti na mediunidade também. E diz para as pessoas que eu estou muito feliz comigo mesmo. Eu sou o mesmo cara e ao mesmo tempo eu não sou. Tipo, o jeitão dele brincando pra caramba, os olhos muito brilhantes. E para quem está assistindo, não é aquela coisa, Gasparetto vem aqui, não é isso não. Simplesmente apareceu em alguns contextos, por causa de eu conhecer ele, muitas das pessoas amigas dele estarem junto comigo hoje e ter esses trâmites aí. E ele está trabalhando do lado de lá, como ele sempre trabalhou aqui, porque independente de alguém gostar dele ou não, o Luiz trabalhava bastante. E ele do lado de lá, não dá para uma consciência daquela ficar parada, criativo, agitado, ele vai fazer coisas. E ele está trabalhando e funcionando do lado de lá e muito bem. O relato de Wagner Borges, longe de ser um delírio isolado, se encaixa perfeitamente no legado de Luiz Gasparetto. Afinal, ele mesmo dizia que a morte era apenas um retorno para casa. Para Gasparetto, a alma é um viajante eterno que apenas troca de roupagem. Uma inteligência em movimento que continua ativa mesmo após o rompimento com o corpo biológico. Sua comunicação com Wagner, portanto, é coerente com a sua visão de mundo. O espírito não se cala, não desaparece, não some em um limbo etéreo. Ele continua, lúcido, ativo, presente. E mais do que isso, se comunica com aqueles que ainda caminham aqui, desde que estejam vibrando na mesma frequência de consciência. A mensagem que Wagner recebeu é também um chamado àqueles que ficaram, um convite à expansão da percepção, um lembrete de que o trabalho espiritual não termina com o último suspiro. Pelo contrário, há uma continuidade de missão, há uma herança vibracional que precisa ser mantida, expandida e multiplicada. Não se trata de culto ao morto, mas de sintonia com a inteligência viva que atravessa os planos. Gasparetto, mesmo do outro lado, ainda fala. E fala com a mesma irreverência, com a mesma autoridade, com a mesma clareza com que falava em vida. É simbólico que essa comunicação tenha ocorrido com Wagner Borges, e não com qualquer outro, porque Borges representa a ponte entre a experiência e o conhecimento, entre a vivência espiritual e o registro racional. Seu testemunho legitima, para muitos, a continuidade da consciência. E por isso, o reencontro entre esses dois mestres, mesmo em planos distintos, serve como farol para todos aqueles que duvidam da eternidade da alma. Muitos podem questionar a veracidade desses relatos. A mente cética, programada para aceitar apenas o que é visível e mensurável, tende a descartar tais experiências como produtos da imaginação. Mas há algo que escapa à lógica e que só pode ser compreendido por quem vive a espiritualidade de forma visceral. A certeza interna, íntima, inabalável de que estamos em contato com algo maior. E essa certeza não vem da razão. Ela emana da própria consciência, como um saber que brota de dentro. Luiz Gasparetto não era homem de aceitar limites. Nem a morte conseguiu calá-lo. Sua presença continua se manifestando, agora de forma mais sutil, mais energética, mais ainda intensa. Ele vive nas memórias, nos ensinamentos, nas transformações que provocou em milhares de pessoas. E vive, também, na dimensão extrafísica, onde continua sendo o mesmo espírito provocador, criativo, apaixonado pela liberdade e pela verdade. Este documentário é mais do que um tributo. É uma evocação.
uma forma de tornar presente aquele que nunca partiu de verdade. É um lembrete de que os laços espirituais, quando construídos com autenticidade, ultrapassam a matéria, o tempo, o espaço. O reencontro entre Wagner Borges e Luiz Gasparetto é uma celebração da continuidade da consciência e um testemunho de que, para os espíritos lúcidos, a morte é apenas um novo começo.